Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde e hoje viemos entre serras conhecer a Serra do Alvão e da Padrela. Viemos ao concelho de Vila Pouca de Aguiar conhecer aquele que é o seu património natural. O meu nome é Paula Nunes da Silva e vamos explorar mais. Viemos conhecer um dos concelhos mais bonitos de Trás-os-Montes, mas eu também sou suspeita porque sou aqui da zona, mas quem melhor que a sua Presidente da Câmara para falar, Ana Rita Dias, bem-vinda ao Planeta Verde. Olá, sejam bem-vindos a Vila Pouca de Aguiar, o coração de Trás-os-Montes, como nós costumamos dizer, e realmente aqui um concelho cheio de espaços verdes e de natureza para visitar. Nós estamos mais especificamente no Parque Florestal, mas obviamente nós queremos conhecer estas potencialidades naturais que tem o concelho e por isso peço-lhe que nos descreva o que é que nós podemos encontrar em Vila Pouca de Aguiar do ponto de vista de recursos naturais. Bom, Vila Pouca é um concelho rico em muitos recursos naturais, ou em vários, nomeadamente o granito, portanto é um daqueles recursos mais emblemáticos e mais caracterizadores do nosso concelho, tanto que nós somos apelidados do concelho capital do granito, portanto Vila Pouca de Aguiar, capital do granito. E precisamente porque nós temos aqui vários tipos de granito, é um dos setores económicos também mais importantes para o concelho, que cria mais riqueza e mais emprego e, portanto, é de facto uma grande aposta que nós temos aqui no nosso concelho. Depois temos também a água, não é? Portanto, a água não podemos deixar de referir, até porque temos a água das pedras, aquela água que é a melhor do mundo, por muito que outros tentem dizer o contrário, mas não, a nossa água realmente é muito rica. E as minas, não é? Portanto, as minas de ouro que estão desativas neste momento, mas foram um grande fator de riqueza e desenvolvimento do nosso território, tanto em Campo de Jales ou na zona na freguesia da Vereia de Jales, como também em Três Minas. Portanto, estes são os três recursos principais do nosso concelho que nós podemos caracterizar como aqueles potenciadores da economia local. Falou três, tem mais, eu depois vou lá na área florestal, também. Mas três fez-me lembrar de Triângulo Verde, que é um projeto que vocês têm exatamente para dinamizar ou para criar aqui uma ligação. É baseado nesses três pilares ou não? O que é que está aqui em causa? O Triângulo Verde é um projeto que é mais abrangente em termos do nosso concelho. Portanto, o Triângulo Verde foi pensado num projeto estruturante para o desenvolvimento do turismo, com a natureza, com o investimento também no território. Portanto, o que nós queremos é de facto que venham investidores conhecer o nosso território, aquilo que nós temos para oferecer, inserido naquilo que nós temos, na nossa sustentabilidade e desta forma também alargar à parte do turismo e conseguir que venham visitar-nos ao nosso concelho e tirar daqui todas estas vantagens, digamos assim, territoriais em Vila Pouca de Aguiar. Vamos então ouvir a Catarina que tem mais para nos falar sobre o turismo natureza. Chegámos aqui nesta envolvente florestal, mas a geologia é muito importante, algo que passa despercebido a muitas pessoas, não é? Sim. Vila Pouca de Aguiar, nós costumamos dizer a quem nos visita, é a terra de três tesouros geológicos muito importantes. Nós temos, como é evidente, o granito, onde inclusivamente está assente o nosso castelo, o Castelo de Aguiar de Pena, em área plena de Rede Natura 2000. Temos o granito, que é também ainda o motor económico da nossa região.
Temos também a água mineral-medicinal, que é famosa, a água das pedras, que está aqui também no concelho e que também acaba por ser um tesouro geológico, hidrológico também neste caso. E por outro lado temos o ouro de Três Minas e Jales. Esta ocorrência, este jackpot geológico que teve que acontecer para se dar a feliz coincidência daqui existir uma concentração anormal de ouro que veio depois motivar o interesse das civilizações e da população e que constitui até hoje um ponto, neste momento não de exploração, mas de desenvolvimento turístico. Esses 3 focos geológicos são super importantes, mas eu imagino, venho visitar Vila Pouca, do ponto de vista da natureza, o que é pode ser o ex-libris? Vila Pouca de Aguiar tem esta confluência entre a Serra do Alvão e a Serra da Padrela, o vale que é marcado por uma falha geológica muito importante, que é a falha Penacova-Verim, e é uma aquela zona onde estão as termas, não é? Exatamente, acaba por justificar também a ocorrência das águas e do granito, já agora, e do ouro, porque o ouro só se concentrou aqui por todos os movimentos geotectónicos que levaram ou que decorreram da criação dessa falha. Mas dizia eu, do ponto de vista ambiental, toda esta realidade, estas duas montanhas que se encontram num vale que é muito fértil, acaba por ser uma coincidência entre as boas condições para a biodiversidade se instalar e uma zona de transição climática. Estamos entre o clima euro-siberiano e o clima atlântico e é nessas regiões que a biodiversidade é maior, nas zonas de contacto. Portanto, aqui, o que é que nós temos, o que é que podemos dizer? A própria paisagem acaba por ser o nosso maior fator de diferenciação, a Padrela e o Alvão com o vale encaixado, mas também temos, por exemplo, a Lagoa do Alvão, que apesar de ter sido resultante de uma intervenção humana para regadio, hoje em dia se revela como um ponto de interesse para a observação, por exemplo, da avifauna. Temos também, claro, associada a este contexto arqueológico da exploração de Três Minas, que é impossível de dissociar de toda a componente natural, porque nós tivemos aqui vários séculos em que não houve exploração mineira e onde a natureza se readaptou às características do local e isso também é interpretado, visitado e percebido por quem nos visita. Existem rotas onde nós conseguimos visualizar estes fenómenos, ainda há vestígios daquilo que foi a exploração, não é? Sim. Entretanto, ocupado por flora. Que flora é essa? Ora bem, a flora típica da nossa região é dominada por matos de altitude, principalmente nas regiões mais expostas ao vento, não é? Mas que muitas vezes também são subentendidas e há um trabalho importante de sensibilizar as populações e explicar as funções importantíssimas que tem este tipo de vegetação. E depois temos uma vegetação arbórea que é dominada pelos carvalhos, mas que também tem muitos castanheiros e também outras espécies também, porque sendo uma zona de transição, por exemplo, aquilo que encontramos na Serra da Padrela e em algumas zonas do concelho, já na vertente do Tâmega, em termos de vegetação e já agora em termos de culturas agrícolas, é completamente diferente do que encontramos, por exemplo, na zona do Alvão. Portanto, mesmo nisso, o nosso concelho tem esta característica. É uma zona bastante diversificada em termos de habitats, o que também depois acaba por se traduzir na agricultura, na gastronomia e nos modos de vida de Mas estávamos a falar das rotas, temos mesmo rotas certificadas, temos inclusivamente os caminhos de Santiago. Pronto, não é? Nós temos uma coincidência, precisamente por tudo isto que falamos, temos uma coincidência no vale de todas as vias importantes de circulação das pessoas. Portanto, era ao longo deste vale que existiam as vias romanas, que depois vieram dar origem às vias medievais e depois às estradas reais, por onde os peregrinos passavam a caminho de Santiago de Compostela, mas também depois foi aqui que se estabeleceu o comboio e hoje em dia a antiga linha de comboio é uma ecopista que também permite uma série de atividades de turismo de natureza. Depois veio-se a instalar a Estrada Nacional 2, que é um dos eixos principais do desenvolvimento turístico na atualidade, e as autoestradas que nos fazem ser um destino muito de proximidade de grandes centros urbanos porque temos bons acessos. Além disso, nós temos uma rede de percursos pedestres, alguns dos quais estão já homologados, mesmo devidamente homologados para garantir a segurança e a interpretação do património, e a cada um destes trilhos temos associado um tema ambiental. Temos o trilho do
lobo, temos o trilho da Verónica micrantha, temos o trilho dos matos de altitude, dos ecossistemas ribeirinhos, e ao longo desses trilhos vamos tendo painéis com a informação e interpretação desses ecossistemas. A Verónica que é uma planta. Exatamente, a Verónica micrantha é um endemismo ibérico bastante ameaçado a nível mundial e em que algumas das populações mais representativas estão no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Falaste do concelho e falaste também desta zona, mas não dissemos ainda onde estamos, não é? Exatamente, nós estamos no Complexo Mineiro Romano de Três Minas, um local muito importante porque foi uma das maiores explorações de ouro da época romana e todo esse legado histórico tem sido alvo de um investimento grande por parte do município para que toda a gente possa conhecer o que aqui se passou, não só a parte da engenharia mineira, mas também, por exemplo, a questão hidráulica, portanto todo o sistema de tratamento de água para conseguirmos fazer a exploração depois do minério. Além disso, como eu expliquei, devido a este abandono durante muitos séculos, em que não houve de facto nenhuma utilização intensiva do território, nós tivemos uma reapropriação pelas espécies. O interior das galerias subterrâneas, por exemplo, tornou-se um ecossistema muito importante para os morcegos estritamente cavernícolas, mas também temos no seu interior, por exemplo, várias espécies de répteis e de anfíbios, como as salamandras, e temos os musgos fluorescentes no interior também, e os líquens, que também acabam por ser uma especificidade deste território. Claro que também estamos numa zona abrigada, onde a vegetação também acaba por ter características próprias. O interior das galerias acaba por proteger o espaço e criar ali um pequeno microclima. Há muitos cogumelos, uma variedade muito grande associada à micologia e várias espécies de caça, como por exemplo os coelhos, os javalis e outro tipo de espécies que também têm interesse cinegético. Portanto, é uma área de facto muito interessante do ponto de vista biológico, em que parece que está tudo em equilíbrio, apesar de estarmos numa antiga exploração mineira que normalmente nós associamos a ambientes muito inóspitos e pouco... E era uma mina a céu aberto, não era? Exatamente, uma mina em que a principal exploração era a céu aberto e as galerias subterrâneas serviam principalmente para transporte e para drenagem da água para não se acumular no fundo das cortas e permitir o avanço dos trabalhos. Então vamos explorar mais. Ok. A conhecer mais sobre a flora e a fauna, mas imaginemos que eu quero vir visitar o concelho. Como é que eu consigo articular estas visitas guiadas, perceber melhor toda esta informação? Como é que eu consigo gerir isso? Bom, nós temos o nosso complexo interpretativo de Três Minas e as visitas são marcadas para ser visitado, mas também temos ali uma atração que normalmente os grupos escolares e até as famílias acham bastante interessante, que é a nossa colónia de morcegos, já classificada como uma das maiores colónias de Portugal e, portanto, que acabamos também por divulgar para que as visitas sejam mais apelativas e que nos procurem também por esse motivo. Então vamos ver esses morcegos. E viemos com o José Miguel explorar esta galeria, outrora para a exploração do minério, não é verdade? Mas que hoje em dia é habitat para uma série de espécies de morcegos. Mas vamos saber mais. José Miguel, o que é que vamos encontrar aqui? Olha, se tudo correr bem, vamos encontrar morcegos. Essencialmente de uma espécie que é o morcego de ferradura grande, mas também há outras espécies que ocupam esta mina, especialmente na altura da hibernação, o morcego lanudo, o morcego de franja do sul, o morcego de ferradura pequeno. Enfim, há registros de até 9 espécies de morcegos a ocupar o complexo de Três Minas nos vários períodos do ano, tanto na hibernação como durante a primavera e o verão. Os nossos morcegos, os morcegos que existem em Portugal continental, temos 27 espécies em Portugal continental e 2 espécies nas ilhas, ou seja, 29 no total do país, são quase exclusivamente insetívoros. E tem esse papel que referias, muito importante, que é de controle das populações de invertebrados, dos insetos, alguns dos quais têm função, acabam por ter um valor económico, porque controlam pragas, nomeadamente da vinha,
e de outras produções, eles têm que comer muitos insetos todas as noites, porque o voo deles é muito dispendioso metabolicamente, eles gastam muita energia para voar, então consomem muitos insetos e na totalidade dos morcegos que existem no nosso país são milhões de morcegos, de insetos que eles comem todas as noites, fazendo um papel muito importante de equilíbrio dessas populações e também para a nossa parte, em termos financeiros, também acabamos por ter algum benefício desse trabalho deles. Esta zona agora é uma zona classificada de zona de importância comunitária. A presença de morcegos é sinal de elevados níveis de biodiversidade? Ou nem tanto? Depende do sítio, depende das características dos abrigos. Por exemplo, eles estão aqui porque temos uma galeria de mina que que é mantida, que eles acham que tem as condições adequadas para utilizar, que tem grades que evitam a presença humana em excesso. Estamos num vale que tem uma grande diversidade também de flora, que faz com que haja uma diversidade de insetos, que é a sua alimentação, ou seja, favorece a presença deles. Basicamente, eles acabam por estar associados a zonas que têm alimento e abrigo. Uma coisa muito importante, falavas das temperaturas, portanto, eles estão a hibernar, é incrível como eles estão a hibernar, tipo, estão em letargia e estão presos pelas unhinhas, assim, não é? Exatamente. Como é que eles conseguem isto? Que temperaturas é que eles procuram? Sim, é muito interessante, claro, que eles estão presos pelas unhas, no caso dos morcegos de ferradura, de um modo passivo, sem esforço, obviamente, porque estão várias semanas, estão meses sem se mexer. E eles escolhem uma gama de temperaturas que é adequada, não é nem muito fria, nem muito quente. Se estivessem numa zona com muito frio, isso exigia que eles gastassem alguma energia para manter a sua temperatura corporal mínima, ou seja, iam gastar as suas reservas muito rapidamente. Se estiver muito quente, também faz com que o seu metabolismo normalmente esteja bastante elevado, dificultando a sua hibernação e evitando que consigam estar também muito tempo em letargia. Por isso há ali uma gama que eles escolhem. Às vezes é difícil perceber porque é que estão exatamente num local e não no outro ao lado, mas eles sabem bem a área que querem em função do tempo que vão ter que estar em hibernação. Quais são os predadores destes animais? Quais são as ameaças? Os morcegos evoluíram para uma atividade noturna exatamente por isso, para evitar os predadores. Ao contrário das aves, da maior parte das aves tem atividade diurna, eles têm atividade noturna exatamente para fugir aos predadores, ou seja, têm poucos predadores naturais. Pontualmente pode haver alguns carnívoros que os consigam apanhar à saída de abrigos, há alguns casos reportados, mas não são demasiado pressionados por predadores. Antes de irmos explorar, vamos só perceber, aqui está a ser feita monitorização. Já existe monitorização a nível nacional? Sim. Okay. Portugal é mesmo um dos países da Europa com um dos programas de monitorização mais antigos, talvez o mais antigo, desde 1986, 87. Está quase a fazer 40 anos. E nesse programa, que é coordenado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, há uma rede de abrigos, são designados os abrigos de importância nacional, que são visitados por equipas do ICNF e também de alguns voluntários que colaboram nesse trabalho, e esses abrigos são acompanhados todos os anos para saber de que modo é que estão as populações de morcegos. São dados muito importantes para nós irmos aferindo ao longo do tempo o estado dos nossos morcegos. Então a equipa do Planeta Verde vai ser agora voluntário. Vamos monitorizar os morcegos que provavelmente estarão aqui a 80 metros. Exatamente, vamos lá. Para sermos o menos impactantes possível, temos que falar baixo e ter menos luz. É isso? Eles são sensíveis nesta fase, mesmo a hibernar. Exatamente. Eles passam aqui várias semanas, meses mesmo, desde meados de dezembro até finais de fevereiro.
e neste período estão completamente imóveis, estão em repouso e se nós fizermos barulho, se apontarmos luzes, podemos fazê-los acordar e isso não é aconselhável porque faz com que eles alterem o seu metabolismo e alterem o seu ritmo normal. Esta colónia que estamos a ver tem quantos indivíduos? Na altura de hibernação, nos dados que temos dos últimos anos, tem andado à volta dos 200. 170, 200, 250, varia bastante, mas anda à volta dos 200. Não há medo nenhum a estar aqui com os Mercedes? Absolutamente nenhum, eles são super pacíficos, não fazem mal nenhum, são animais muito interessantes, não temos problemas nenhums, e especialmente nesta altura da hibernação, ainda mais porque nem sequer se mexem. Obrigada. Realmente é incrível ver a quantidade de morcegos, eu fiquei muito impactada e é uma experiência extraordinária. Obrigado por me ter proporcionado essa experiência. Agora, aqui a caracterização agrícola também é um fator de economia para o concelho. Eu tenho ideia dos projetos relacionados com o gado e, portanto, Vila Pouca de Aguiar também tem essa riqueza que depois nos leva outra vez à gastronomia. É verdade, nós temos aqui, portanto, uma grande parte do nosso território vive também da agricultura e a parte da produção animal também faz parte desta economia do nosso concelho. E nós temos aqui a nossa vitela maronesa, ou a nossa carne maronesa, ainda agora para a gastronomia, que é de facto também um grande produto potenciador da economia local. Portanto, criou-se já também a confraria da maronesa, precisamente para promover esta carne a nível gastronómico e a nível local. Eu ouvi assim um zoom que me disse que vocês têm um projeto relacionado com o plano da água, é isso? Exatamente, portanto nós somos um território rico em água, como eu já referi, e efetivamente nós neste momento estamos à espera que nos esteja apresentado o plano das Albufeiras no âmbito da construção das barragens que foram amplamente divulgadas do Altâmega e portanto nós temos efetivamente aqui uma aposta num plano da Albufeira em que seja possível não só esta questão da sustentabilidade da água ser o ponto alto, digamos assim, desta estratégia, mas também associarmos mais uma vez ao turismo e àquilo que nós podemos oferecer a quem quer visitar o nosso território. A nossa paisagem foi alterada com estas albufeiras, portanto com a criação de novas albufeiras e teremos de certa forma que rentabilizar isso para atrair gente ao território. Mas além disso temos também que aproveitar para que esta água que agora passa em maior quantidade, digamos assim, no nosso concelho, seja também utilizada para os nossos cidadãos e portanto nós fizemos questão de termos aqui uma ETA local, em que neste momento é gerida também pelo município, no sentido de, portanto, essa água das albufeiras também ser tratada e depois poder fazer o abastecimento à população. Eu depreendi que então há muito aí para fazer e muito para ligar e para comunicar também, portanto o que eu desejo é boa sorte e sucesso para essas dinâmicas. Muito obrigada. E foi assim o Planeta Verde. Hoje viemos conhecer a natureza de Vila Pouca de Aguiar e tudo o que tem para nos oferecer, quer qual seja a época do ano. Terminamos nesta galeria incrível escavada pelo homem, mas renaturalizada. E não se esqueça que o planeta onde nós vivemos vai sobreviver. Nós é que não. Por isso, ao cuidar dele, está a cuidar de si e dos seus. Não se esqueça também de rever este e outros episódios em portocanal.sap.pt. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar, ver o futuro, cuidando da geração do amanhã.